Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez. Se você também possui uma Lottery Mining, uma maquininha como essa daqui, ou até uma mais fraquinha como essa daqui, uma Bitaxi, e você está rodando ela no modo loteria, até porque ela é conhecida como Lottery Mine, é uma máquina que fica tentando descobrir um códigozinho secreto, e se você descobrir esse bloco, você ganha o prêmio do bloco. E a pergunta mais comum que as pessoas fazem é: só dá para usar Lottery Mine para minerar no modo loteria? Ou dá para usar ela para ganhar uns satoshinhos de pouquinho em pouquinho? Também dá para fazer isso. Só que é uma máquina muito fraquinha. Se você quer realmente ganhar satoshis, você precisa ter uma energia mais barata, um equipamento muito mais potente, e aí sim você consegue ganhar uns satoshizinhos relevantes, porque você vai ganhar centavos por dia, é muito pouquinho uma máquina. Essa daqui, por exemplo, ela possui 12 terahashes. É como se fossem 12 bitaxes. Então ela é mais poderosa. Com ela dá para ganhar uns cascalhinhos no final do mês, mas nada que vai mudar a sua vida. Ela minerando Bitcoin no modo solo, se porventura eu tiver a sorte de descobrir um bloco sozinho, eu vou levar para casa mais de 3 Bitcoins. Aí sim, dá para fazer um bom churrasco e chamar a galera, não é verdade? É verdade. E no vídeo de hoje eu quero mostrar como é que faz para você colocar essa maquininha para minerar outras moedinhas, que ainda tem isso. Você não só pode minerar Bitcoin, mas você pode também tentar a sorte no modo solo de outras moedas ou simplesmente no modo pool. E quais moedas eu posso utilizar para poder minerar utilizando essa maquininha? Não é qualquer moeda. Primeiro, a moeda tem que ser Proof of Work, ou seja, ser prova de trabalho, ela tem que ser minerável. Se você estiver pensando aí em Solana, Ethereum, Polygon, essas moedas são centralizadas, então nessa moedinha não dá para você minerar. Mas existe uma lista de moedas gigantesca que você pode conferir, por exemplo, nesse site daqui, que é o Minepool Stats. Esse site você consegue ver, inclusive, por algoritmo, quais são as moedas possíveis de serem mineradas utilizando um determinado algoritmo. Então, por exemplo, essa maquininha é uma máquina que minera Bitcoin. O algoritmo do Bitcoin é o SHA-256. Então, ela consegue minerar outras moedas que utilizam o mesmo algoritmo. Ela não dá para minerar, por exemplo, Dogecoin. Repare que o Bitcoin, o algoritmo é o SHA-256 e o Dogecoin é o Script. A Zcash é o Equihash. A Monero é a Random Max. Já o Bitcoin Cash tem o mesmo do Bitcoin. Olha só, é o SHA-256 também. Então dá para você utilizar essas maquininhas para minerar Bitcoin Cash, se for do seu interesse, é claro. Show de bola, já entendi até aqui. E quais são as moedinhas que nós temos possíveis para minerar o SHA-256? Só em você digitar aqui SH, já vai aparecer, ó, Digibyte, Aurora Coin, Litecoin Cash, FXTC, umas moedinhas que eu nunca ouvi falar. Bom, dessas moedinhas, eu selecionei algumas aqui, que é a Digibyte, Quai, eCash e a Bitcoin Cash. E aí eu pensei, qual dessas moedinhas seria mais interessante eu minerar? Na verdade, eu queria ver se a minha maquinazinha, ela quebrando um bloco solo, se aparece alguma coisa no visor. Porque a gente vê aí na internet algumas Lottery Mine que vão descobrindo no bloco, vai aparecendo, né? Nas Bitaxi aparece uma carinha. Eu queria ver se na minha máquina apareceria também. Aí eu fiz uma pesquisa aqui, usando o Gemini, e aí eu fiz a pergunta seguinte. Primeiro, qual é o prêmio do bloco? Se eu descobrir um bloco de Digibyte, eu vou ficar rico? Vamos ver? Qual o prêmio do bloco para quem minera solo com a cripto Digibyte? Atualmente a recompensa por bloco para quem minera Digibyte é de 262 Digibytes. Uhul! Vamos ficar rico, hein? Aí aqui no site do Minepool Stats, se a gente for em Digibyte, a gente vai ver que um Digibyte vale 0,003. Pô, já não vale nada e já ainda caiu a cotação, né? Diferente do Bitcoin, que corta suas recompensas pela metade, a cada 4 anos a rede do Digibyte possui uma mecânica de emissão mais suave. A recompensa do bloco é reduzida em 1% a cada mês. Aqui estão alguns detalhes importantes sobre a mineração de Digibyte. Tempo de bloco. A rede gera um bloco novo a cada 15 segundos. O Digibyte utiliza 5 algoritmos de mineração diferentes, simultâneos: Script, SHA-256, Qubit, Scan, Odocrypt. Isso significa que a recompensa total é dividida entre 5 algoritmos, promovendo a descentralização. Esse ritmo de redução de 1% ao mês continuará até o ano de 2035, quando todas as 21 bilhões de moedas Digibyte tiverem sido mineradas. A partir de então, os mineradores serão recompensados apenas com as taxas da transação da rede. Repare que a regra de mineração da Digibyte é bem diferente do Bitcoin. E cada moeda minerável ela possui a sua regra específica. Atualmente, o prêmio por bloco minerado no Bitcoin Cash já é de 3 Bitcoin Cash. Bitcoin Cash é um fork do Bitcoin, né? Então,
certamente ele acontece o halving também em 4 anos. Tanto que o prêmio do bloco é igual ao do Bitcoin, só que o Bitcoin Cash vale bem menos. Vamos ver aqui no site do Mining Pool Stats, ele já vale $300. Já é melhor do que Digibyte, né? Mas se você descobrir um bloco, você também não vai ficar rico com $300. Assim como o Bitcoin Cash tem um limite máximo de 21 milhões de moedas e possui um evento programado chamado halving a cada 210 mil blocos. Se você conseguir minerar e validar um bloco sozinho, receberá o prêmio integral de 3 Bitcoins. No entanto, como o Bitcoin Cash compartilha o mesmo algoritmo de mineração do Bitcoin, a dificuldade da rede é bem alta. Encontrar um bloco sozinho exige um poder computacional gigantesco utilizando máquinas ASIC. E a rede é programada para gerar um bloco novo a cada 10 minutos em média, igualzinho do Bitcoin. E agora vem a pergunta: entre essas duas moedas, qual tem a menor dificuldade da rede? Ou seja, é mais fácil minerar um bloco solo com apenas 12 terahashes, que é o que eu tenho com a maquininha aqui. Sem dúvida, Digibyte tem uma dificuldade de rede infinitamente menor e é a única opção realista para tentar minerar solo com 12 terahashes. Tentar minerar Bitcoin Cash sozinho com esse poder computacional é o equivalente a jogar na loteria, pois a rede Bitcoin Cash é dominada por fazendas de minerações gigantescas. O hash rate total da Digibyte é de 50 petahashes, já o do Bitcoin Cash já está lá para casa dos exahashes. A estimativa de eu descobrir um bloco na Digibyte é de 3 a 6 dias, e esse daqui o vídeo vai demorar pra caramba, vai ser de 6 a 7 anos. Então eu estou pretendendo configurar minha maquininha para minerar Digibyte, para ver se ela quebra o bloco e eu quero ver o que aparece na telinha dele ali. Vai que eu descubro aqui durante o vídeo, hein? Ia ser massa, hein? Aí eu entrei aqui no site do meu amigo Rafatec, onde você consegue ver aqui a estimativa de ganhos de algumas máquinas. E aí, no caso, não tem a minha maquininha aqui de 12 terahashes, mas ele tem uma Bitax tradicional de 1.2. Então, como a minha são 10 Bitaxes, e ela faz aqui na faixa de R$6 por mês, minerando Bitcoin, essa outra aqui, a Digibyte aqui também, tá vendo? Então, se a gente multiplicar por 10, vai dar R$60, que é mais ou menos $12. 12 vezes 5, 60. Então, a conta já bateu, então seria isso. E como é que eu faço, Dani, para poder minerar essa Digibyte? Na Digibyte você vai ter aqui uma lista de pools que dá para você escolher aí qual é que você prefere. Ó, tem um aqui, ó, que é a Cryptex, que ela tem aqui 1% de taxa na mineração solo. Essa aqui é 1,5, essa daqui é 1, mas essa aqui tem que fazer login, a Antipool. Essa Mining Dutch aqui eu não conheço, já trouxe até conteúdo sobre a Cryptex. A gente acessando aqui a página da Cryptex, ela tá para minerar moeda pra caramba, bicho. Olha só a lista de moeda que dá para muita coisa, né? Então a moedinha que a gente quer é essa Digibyte, que é aqui, ó, SHA-256. Repare que esse passo a passo até aqui é o mesmo para qualquer outra moeda. Então você falar, eu quero minerar a moeda, essa outra aqui, ó, cadê? A moeda Quai. E aí, como é que minera? O mesmo procedimento. Possivelmente ela já tem aqui na Cryptex também, ó, Quai. Você vai seguir o mesmo passo a passo. Mas vamos fazer aqui o Digibyte SHA-256. Aqui tem as configurações de pool para que você possa usar no seu minerador, mas antes da gente colocar no minerador, a gente precisa de uma carteira. Você vai minerar, vai ganhar seus Digibytes, tem que cair em algum lugar. E que carteira é essa? Você pode usar a carteira da Trust Wallet, por exemplo, eu sei que ela tem Digibyte lá dentro, mas assim, vai cair lá na Trust e você vai ficar guardando lá essas Digibyte. A moedinha shitcoin, melhor cair numa corretora já para você já transformar em alguma coisa melhor, né? E aí aqui, ó, dentro do Mining Pool Stats, repare que aqui a parte de baixo, ele mostra quais são as corretoras que têm o maior volume de negociação. Quanto maior o volume, menos spread você tem na hora de trocar uma moedinha com outra. Inclusive eu vou deixar um link da Coinex aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se você não tem ainda uma conta na Coinex, considere utilizar o nosso link, porque dessa forma você ajuda aqui o nosso canal, você não paga nada mais por isso. Então tá aqui a minha carteirinha de Digibyte e uma informação importante que aparece aqui do lado direito. Às vezes a pessoa não se atenta para isso. Depósito mínimo 10 Digibytes. Se você for minerar no modo pool, pode ser que a pool venha pagar para você ali 7 Digibytes. E aí tem corretora que recebe, tem corretora que não recebe. Aí você pode perder seus Digibytezinhos. Então, no caso, como eu vou fazer o processo de mineração solo, então já vai passar do depósito mínimo, tá bom? Então eu vou utilizar esse endereço de carteira aqui. Aí aqui a gente tem as configurações para que a gente possa minerar. Será que tem alguma pool do Brasil? Ah, tem aqui, ó. DGB, BR, Cryptex. E aqui, ó, você vai botar o seu endereço da carteira e o nome do seu worker. Aí você bota o nome que você quiser. Mini Rig. Aqui eu vou botar 12 TH, 12 terahash, para eu saber o que é que é. Mas aqui é mineração pool.
para minerar solo, aí fica nas letrinhas miudinhas aqui, ó. Use solo, wallet. Então a gente precisa, no endereço da carteira, colocar a palavra solo, e depois o endereço. Atualmente eu estou minerando Bitcoin solo e usando uma pool própria, que é a Public Pool, instalado no meu Umbrel. E aí, nesse caso, eu tenho a minha, vamos dizer, independência de mineração, né? Tá tudo aqui comigo. Eu tenho o meu Bitcoin Core sincronizado, validando as transações, eu tenho a minha pool instalada, e aqui eu tenho a máquina conectada diretamente no meu Node, minerando Bitcoin, nesse momento fazendo 12,9 terahash. Aí para a gente fazer a alteração disso, a gente vai aqui nas configurações do minerador e a gente vai colocar aquelas informações da Cryptex. Vamos colocar aqui as informações, a gente vai em Pool Settings. Então, já colei aqui o endereço da Coinex, o endereço da pool. Aí agora o que eu preciso fazer? Botar aqui um ponto, botar 12th, que vai ser o nome do meu worker, tanto aqui no backup também, ponto 12th. E aqui no começo do endereço eu vou botar a palavra solo, e aqui eu vou colocar solo, É isso. Muito fácil, né? Aí agora nós precisamos salvar e reiniciar o nosso minerador. Vamos lá? Uma vez configurado, a máquina reiniciada, vamos aqui em Settings e vamos aqui em Logs e ver se ela está funcionando certinho. Olha lá, parece que se conectou e agora a gente vai ver na pool como é que está o processo, se ela foi identificada pela pool. Vamos lá? E agora para a gente poder acompanhar aqui na pool, basta nesse campo aqui no meio, ó, a gente vai colar o nosso endereço, aí não precisa botar o worker e nem aquele solo, tá? E vamos dar um pesquisar. E aí a gente vai ver o nosso painel de mineração. A minha maquininha já apareceu aqui, ó, 12 terahash, tá vendo? Uma máquina online, minerando solo, então funcionou ali as palavrinhas, e a gente pode clicar aqui em solo, e provavelmente quando eu quebrar um bloco solo vai aparecer aqui. Payouts, quando eu receber algum pagamento vai aparecer aqui. E em Settings, o que é que tem aqui que eu posso botar? Mínimo 200, aqui são os pagamentos, né? Aí você bota o seu IP e faz a alteração que você queira. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai esperar. E aí eu volto quando eu quebrar um bloco aí, seja hoje, seja amanhã, daqui a alguns dias. Eu vou dar uma cortada no vídeo e a gente volta daqui a 10 minutinhos para que possa aparecer o gráfico aqui, tá bom? Voltamos já já. Bom, galera, voltamos depois de alguns minutinhos e como vocês podem ver, o gráfico já apareceu aqui, ó, e ele tem aqui uma média dos últimos 30 minutos, 3 horas, 24 horas. Então vai demorar um pouquinho para ele desenhar essa média bem, né? Então se a gente entrar aqui na configuração da máquina, ela já está fazendo aqui, ó, 12 terahashes, mas para aparecer na pool leva um certo tempo. Mas o que eu vou fazer? A minha ideia é cortar o vídeo aqui e voltar a gravar o outro trecho do vídeo assim que eu descobrir um bloco. Máquina do tempo. E como um passe de mágicas, voltamos aí depois de 10 dias e finalmente descobri um bloco solo. Olha só, uma salva de palmas. Pois é, meus amigos. Então quero compartilhar aqui com vocês. Consegui descobrir aqui um bloco solo de Digibyte e aparece aqui a informação. Quebrei ontem às 11 horas da noite e, pô, esse tempo todo, olha só, uma semana, né? Eu comecei, acho que foi no dia 31 a gravar o vídeo. Hoje é o dia 10 e finalmente quebrou um bloco. Mas eu acho que eu poderia ter quebrado mais blocos ao longo desse tempo. Eu acho que eu cometi um equívoco. Mas na verdade eu fui induzido para o erro. E aí eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Olha só, no próprio site da Cryptex, onde ele dá a informação, repare que aqui na parte de baixo, ele fala para você colocar o nome da wallet, .worker. A maioria das pools é sempre ponto. Só que quando você... E aqui é só que a configuração em pool. Aí qual foi o meu erro? Vocês lembrarem, lá na configuração no minerador, eu botei o meu endereço da carteira, ponto, o nome do worker. Só que aqui na Cryptex ele chama a atenção que tem que ser o seguinte, ó, tem que ser a carteira /worker. Só pode ter sido isso, porque ontem exatamente eu fiquei, cara, esses dias todos não quebrei um bloco. A estimativa era 1 a cada 6 dias. Assim, 6 dias é na hipótese se você realmente tiver azar. Pô, não é possível. Aí eu fui lá nas configurações do minerador, vou abrir aqui o minerador para que vocês possam ver. E ontem o que foi que eu fiz? Simplesmente aqui no finalzinho, antes do nome do worker, que é o 12th, eu tirei o ponto que estava aqui e botei o barra, como mostra aqui no site. Engraçado é que eu mostrei para vocês aqui que era barra worker, mas quando chegou aqui embaixo, eu pensei que era ponto. E a maioria das pools é ponto.
Mas, enfim, finalmente quebrou o bloco. Recebi aqui 259 digibytes. Ele está aqui como pagamento ainda não pago, porque eu teria que vir aqui em Settings e fazer a alteração aqui do pagamento mínimo para pelo menos 200 digibytes. É isso que eu vou fazer. Eu vou botar aqui 200 digibytes e aqui no IP Address você vai colocar o seu IP. Já aparece aqui embaixo uma sugestão do seu IP, mas se você não souber, basta você abrir uma outra aba e perguntar assim no Google, My IP. Aí vai aparecer um site e vai te dizer qual é o seu IP. Então vamos digitar aqui o meu IP que termina com final 87. Beleza? Vamos dar uma atualizada na página aqui para ver. Olha lá, já preencheu aqui o valor. E pronto, olha só, agora eu sou o ganhador de quase 260 digibytes, que na cotação de hoje equivale a mais ou menos 63 centavos de dólar. Se eu deixasse no modo pool ou no modo solo com a barra da forma corretinha, como está agora inclusive, provavelmente nos próximos dias eu vou descobrir mais blocos, mas a faixa de ganho é aquela que eu mostro para vocês, né, no começo do vídeo, como você calcular se vai ser rentável para você ou não. Eu, particularmente, melhor do que minerar digibyte, eu vou voltar a minerar Bitcoin solo, usando a minha pool própria, e se eu descobrir um bloco de Bitcoin, aí muda o jogo, compreende? Porque aqui eu posso ter uma sorte da zorra ao longo do mês aí, ao invés de 66 centavos, ganhar 66 centavos por dia, mas não vai mudar a minha vida. Agora, se eu descobrir um bloco de Bitcoin, 3 Bitcoins, aí, meu amigo, o jogo muda. Aí é outras conversas. Aí dá para fazer um churrasco pra galera de boa. Mas não esquece, pelo amor de Deus, de verificar se você não está inscrito no canal. Deixa um like e um comentário no vídeo, se esse vídeo aqui te ajudou em alguma coisa. Beleza, galera? Vejo vocês no próximo conteúdo. Um abraço. Valeu!